da Bíblia Sagrada, que diz assim: bem-aventurado o homem, feliz o homem, a mulher, o moço, a moça, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Bem-aventurado o varão, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Eu quero falar um pouquinho nesta noite, com a ajuda de Deus, sobre este tema: a felicidade daqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. Este versículo de número 1 do Salmo 1, ele tem aqui três verbos: o verbo andar, o verbo deter e o verbo assentar. E quando nós lemos o salmista nos aconselhando, dizendo que feliz é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, eu fico imaginando comigo que para que eu não ande segundo o conselho do ímpio, para que você não ande segundo o conselho do ímpio, para que não andamos segundo o conselho do ímpio, nós precisamos saber quem é esse ímpio. Porque se não sabermos quem é ele, nós vamos andar com ele, nós vamos compartilhar com ele, nós vamos fazer tudo o que ele faz, não é verdade? E isso é tão comum quando você diz para o seu filho assim: eu não quero ver você andando com tal pessoa assim, logo ela vai perguntar para você assim: por que eu não posso andar com ele? Quem é ele que eu não posso andar junto com ele, não é verdade? E pensando nisso, eu estava consultando Aurélio, e ao consultar Aurélio, para mim saber quem é esse ímpio, que eu não posso andar com ele, que você não pode, que o salmista diz que nós não podemos andar com ele, o Aurélio ele dá várias definições de ímpio aqui, mas eu peguei apenas três, que para mim já seria o bastante, já seria o suficiente para entendermos o que o salmista está dizendo. E o salmista, o Aurélio, a primeira definição que ele dá a respeito do ímpio, ele diz que ímpio é aquela pessoa que não respeita as coisas sagradas e também não respeita a Deus. E a segunda definição, ele diz que também ímpio é alguém que não teme a Deus. E a terceira definição de ímpio, ele diz que é alguém que se esquece de Deus. E eu pergunto a você nessa noite, a você que está me ouvindo, uma pessoa que não respeita as coisas sagradas, que não respeita a Deus, você acha que ela vai respeitar a você, vai respeitar a mim? Claro que não vai. Então o salmista estava certo quando ele diz que feliz é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Mas o Aurélio também diz que ímpio é aquele que não teme a Deus. Uma pessoa que não teme a Deus, ele não teme a mim, ele não teme a você, ele não vai temer a ninguém, não é verdade? Então, segunda razão do salmista em dizer que feliz é quem não anda segundo o conselho do ímpio. E a terceira, Aurélio diz que ímpio é alguém que se esquece de Deus. E quando nós ouvimos essa definição, mas alguém esquecer de Deus? Será que o homem consegue esquecer-se de Deus? Para quem conhece a Deus, acha isso impossível, né? Todos os dias, quando levantamos, que está aquele sol bonito, que nós olhamos para o céu, nós lembramos de Deus. É quase que impossível o homem esquecer-se de Deus. À noite, quando está aquele céu limpo, aquele céu bonito, todo cheio de estrela,
que nós olhamos para os céus, não dá para esquecer de Deus, porque o próprio salmista, no Salmos 19, o versículo 1, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando nós vemos o céu todo estrelado, nós entendemos que os céus está proclamando que há um Deus, o firmamento está anunciando que há um Deus que criou tudo isso. Mas Aurélio diz que o ímpio ele esquece de Deus, e uma pessoa que esquece de Deus, ela não é digna da minha companhia. Uma pessoa que se esquece de Deus, ela não é digna da sua companhia. Mas nessa noite vai aqui um conselho da parte de Deus para o teu coração: não ande com quem não teme a Deus, não ande com quem se esquece de Deus, não ande com quem não respeita a Deus, mas ande com quem ama a Deus, ande com quem reverencia a Deus, ande com quem teme a Deus, ande com quem gosta de Deus, que você terá uma caminhada brilhante, você terá uma caminhada feliz, uma caminhada de paz nesta terra. E o salmista nesta noite ele diz: feliz aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. E essas três definições, elas já seriam o suficiente para nós entendermos o que o salmista estava dizendo aqui na sua palavra. Mas como nós temos a Bíblia como a nossa bússola que nos levará ao porto desejado, o nosso livro como regra de fé, então vamos ver também o que é que a Bíblia também diz a respeito desse ímpio, que eu não devo andar com ele, que você também não deve andar com ele. Aurélio já diz que o ímpio ele esquece de Deus, ele não teme a Deus, ele não respeita a Deus, e a Bíblia ainda nos diz muito mais a respeito desse ímpio. Lá em Provérbios, no capítulo 10, o versículo 25, o sábio Salomão, ele diz que como a tempestade, assim passa o ímpio. Como a tempestade, assim passa o ímpio. Mas o justo, o sábio Salomão diz que o justo, ele tem perpétuo fundamento. Glória a Deus. No Salmos de número 37, o versículo 9, o salmista também diz a respeito do ímpio, que eu não devo andar com ele, que você não deve andar com ele. O salmista diz que, no versículo 9, porque os malfeitores, eles serão desarraigados da terra. O ímpio, ele será desarraigado da terra. Mas o salmista conclui dizendo: mas aquele que espera no Senhor, eles herdarão a terra. Glória a Deus. E ainda no Salmos de número 37 e o versículo 10, o salmista também diz assim: pois ainda um pouco e o ímpio não existirá mais, olhará para o seu lugar e não aparecerá mais. O ímpio passa. E no Salmos 37, o versículo 38, o salmista também disse assim, que a relíquia dos ímpios elas todas perecerão, toda a riqueza do ímpio perecerá juntamente com ele. Glória a Deus. E no Salmos de número 37 e o versículo 20, o salmista diz assim: mas os ímpios perecerão, os ímpios perecerão, e todos aqueles que se unem a ele também perecerão, todos aqueles que se assentam com ele também perecerão. E a Bíblia diz: e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos carneiros, desaparecerão em fumaça, ou como fumaça eles se desfarão. Glória a Deus. E Provérbios, no capítulo 15, o versículo 29, o sábio Salomão ainda diz assim, que longe está o Senhor dos ímpios. Se Deus está longe dos ímpios, você que conhece a Deus também tem que estar longe do ímpio. Glória a Deus. Longe está o Senhor dos ímpios, mas
escutará a oração do justo. O Senhor está longe do ímpio, mas Ele escutará a oração daquele que não anda no caminho dos ímpios, daqueles que não se compactuam com o ímpio. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. E nos Salmos de número 9, o versículo 17, o salmista também disse assim: os ímpios serão lançados no inferno, os ímpios serão lançados no inferno, aqueles que andam com o ímpio, aqueles que compactuam com o ímpio, aqueles que andam pelo caminho do ímpio, eles também serão lançados no inferno, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Glória a Jesus. Aqui estão as razões pela qual nós não devemos andar no conselho do ímpio, não devemos compactuar com o ímpio, mas que devemos temer ao Senhor e fugir dos conselhos do ímpio. Por quê? Porque o final do ímpio e de todos aqueles que andam com ele já está traçado por Deus, serão lançados no inferno. Mas que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nesta noite venha abrir os nossos olhos para entendermos o conselho tão real do salmista, que diz que bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo os conselhos do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta à roda dos escarnecedores. Mas, e o justo, pastor? E aquele que não anda nos conselhos do ímpio? O que está reservado para ele? Como eu disse aqui, para o ímpio, Deus é quem diz aqui no Salmos capítulo 9, versículo 17, que os ímpios eles serão lançados no inferno. Mas e o justo, que não anda no conselho dos ímpios? O que é que está reservado? Existe alguma recompensa? Sim, existe recompensas para aqueles que andam em sinceridade, para aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores. O salmista diz nos Salmos de número 37 e o versículos 37, o salmista menciona aqui a recompensa para aqueles que não andam no conselho do ímpio. Salmo 37, o versículo 37, o salmista disse assim: observa-se um homem justo, observa-se um homem que não anda no conselho do ímpio, observa-se um homem justo e considere o que é reto. Por quê? Porque o futuro desse homem será de paz. Aleluia! O homem que não anda segundo o conselho do ímpio, o homem que não se detém no caminho dos pecadores, ele terá um futuro de glória. O salmista afirma nesta noite dizendo: observa-se um homem justo e considere o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Glória a Deus. Aleluia. Quer ter um futuro de paz? Aleluia, fuja dos caminhos do ímpio. Quer ter um futuro de paz? Fuja da roda dos escarnecedores, fuja daqueles ambientes que não agrada a Deus. E no Salmos 37, o versículo 29, ele ainda continua dizendo as recompensas do justo. Ele diz que os justos, eles possuirão a terra e habitarão eternamente nela. Glória a Deus. Isso é promessa para quem não anda nos conselhos do ímpio, para quem não vive envolvido na roda dos escarnecedores. E no Salmo 37, o versículo 30, o salmista também diz que a boca do justo fala sabedoria e a sua língua exprime a justiça. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. E o versículo, Salmos 37 e o versículo de número 32, diz o salmista, ele diz que o ímpio, ele espreita o justo, ele cerca o justo e procura como fazê-lo perecer. Mas o versículo 33 diz: mas o Senhor não o abandonará em suas mãos. Aleluia. O ímpio, ele espreita, ele tenta cercar o justo, mas o versículo 33 diz: mas o Senhor não o abandonará em suas mãos, e quando for julgado não será condenado. Glória a Deus. No Salmos de número 34 e o versículo 15, Salmos 34 e 15, diz que o justo,
ele é observado por Deus. Glória a Deus. O justo é observado por Deus. Salmos 34, o versículo 15, o salmista diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Você está andando em sinceridade com Deus, não está? Você está fugindo da roda dos escarnecedores, não está? Pois os olhos do Senhor estão sobre você para te dar vitória. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Provérbios, no capítulo de número 10. Provérbios, capítulo 10, e versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor a respeito do justo, a respeito do homem que não anda no caminho dos pecadores. O sábio Salomão diz que bênçãos há sobre a cabeça dos justos, a bênção de Deus sobre a minha cabeça, a bênção de Deus sobre a tua cabeça, a bênção de Deus sobre a cabeça daqueles que temem a Deus, sobre a cabeça daqueles que não andam no conselho dos ímpios, sobre aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores. Nesta noite, entenda isso, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser sincero a Deus, vale a pena andar em comunhão com Deus, vale a pena temer a Deus para ter um futuro de paz. Enquanto a Bíblia diz que o ímpio será lançado no inferno, todos aqueles que andam com ele serão lançados no inferno, mas vale a pena ser fiel a Deus, porque enquanto eu sou fiel a Deus, os olhos de Deus estão sobre mim. O salmista diz: os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. E o sábio Salomão, ele conclui dizendo no capítulo 10, versículo 6, que há bênçãos de Deus sobre a cabeça do justo, sobre a cabeça daquele que não anda no conselho do ímpio. Glória a Deus. E Provérbios ainda, o capítulo 10 e o versículo 7, Provérbios capítulo 10 e o versículo 7, o sábio Salomão ainda diz mais, que a memória do justo, ela é abençoada por Deus. A memória do homem que teme a Deus, do homem que anda em sinceridade com Deus, ela é abençoada por Deus. Você está andando em sinceridade com Deus, não está? Você está sendo fiel a Deus em meio a tantas dificuldades, não está? Pois tenha certeza, aleluia, receba a bênção de Deus sobre a sua memória. A memória do justo, ela é abençoada por Deus. Seja abençoado por Deus aí dentro do teu lar, seja abençoado por Deus lá no seu trabalho, seja abençoado por Deus aonde você estiver. Aleluia, seja abençoado, seja alcançado por Deus com as bênçãos de Deus. Aleluia, a memória do justo, ela é abençoada por Deus. Aleluia. E ainda Provérbios capítulo 10, o versículo 31, o sábio Salomão diz que da boca do justo jorra sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena andar em sinceridade com Deus. Aleluia, o justo, ele tem um Deus que trabalha em seu favor. Aleluia, o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, o homem que não se detém no caminho dos pecadores, o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, ele tem um Deus que trabalha em seu favor. Isaías 64, o versículo 4, Isaías falando a respeito do justo, ele diz que nunca com os olhos se viu, nem com os ouvidos se ouviu falar de um Deus como esse, que trabalha em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Aleluia, o justo tem um Deus que trabalha em seu favor. Enquanto você está aí dentro da tua casa, adorando a Deus nesse culto tão gostoso, sentindo a presença de Deus aí, fique tranquilo, porque há um Deus trabalhando em seu favor. Há um Deus que já traçou como será o seu amanhã. Há um Deus trabalhando em nosso favor. Glória a Deus. Mas pastor,
o que mais resta, o que mais está reservado para o justo, para esse homem que não anda segundo o conselho do ímpio, para esse homem que renuncia o pecado, para esse homem que nega o pecado e abraça Cristo, que é mais que está reservado para ele. Glória a Deus, aleluia. Para o justo está reservado uma morada eterna, está reservado uma morada eterna. Eu não sei se vale um glória aí dentro da tua casa, mas se valer, pode glorificar a Deus, porque uma morada eterna está reservada para o justo. E quem prometeu isso foi Jesus. Foi Jesus que disse lá naqueles dias, e diz para mim e para você hoje: não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia! E quem vai ocupar essa moradia é o justo, é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Glória a Jesus! Isso, irmãos, é o que nós sabemos, é o que a Bíblia revela para nós. Mas veja o que o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala para o justo, o que mais está reservado para o justo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 9, aleluia. Paulo diz assim, que o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aleluia, e nem desceu, jamais desceu ao coração do homem. Paulo diz que é o que está reservado, é o que está preparado, aleluia. Para quem, pastor? Para aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, para aquele que não se detém no caminho dos pecadores, para aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ei, em nome de Jesus, nesta noite, levanta a sua cabeça. Eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo agora, que anda pelo caminho do ímpio, que anda nos conselhos do ímpio, que está sentando nas rodinhas aonde não agrada a Deus. Mas nesta noite, o Espírito de Deus está dizendo: fuja da roda dos escarnecedores, aleluia. Fuja daquele lugar onde você ouve coisas que o Espírito de Deus não se agrada. Fuja em nome de Jesus, escapa em nome de Jesus, escapa-te por tua vida, aleluia. Por quê, pastor? Porque há coisas inefáveis, há um gozo inefável reservado para a igreja, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e jamais desceu ao coração do homem, é o que está reservado para o justo, para o homem que não anda no conselho do ímpio. Glória a Deus. Vale a pena fugir da roda dos escarnecedores, vale a pena fugir dos conselhos do ímpio, vale a pena temer a Deus, abraçar as coisas do céu, aleluia. O salmista, ele também fala de uma outra coisa neste salmo que nos chama a atenção. O salmista fala de conselhos. Ele fala que feliz é quem não anda nos conselhos do ímpio. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós, ela está muito relacionada a conselhos. Se você ouvir conselhos bons e pôr em prática, você vai ter uma caminhada brilhante, você vai ter sucesso na vida. Mas se você ouvir conselhos errados e der ouvidos a eles, você vai ter um futuro tenebroso. Mas nesta noite, atenta para os conselhos que você anda ouvindo nessa caminhada. A Bíblia nos diz lá em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo de número 6 a seguir, a Bíblia nos fala a respeito de um rei cujo nome era Roboão. Esse moço, ele teve assim o privilégio de se tornar rei tão novo. O pai morre e ele assume o trono. E ao assumir o trono, ele começou bem.
ao assumir o trono, quando ele sentiu o peso da responsabilidade sobre ele, a Bíblia diz que ele foi lá no meio dos anciãos, dos homens de cabelos brancos, dos homens de experiência, e chegou para eles e diz: olha, eu estou no lugar agora do meu Pai, e grande é a responsabilidade que está sobre meus ombros, e eu quero ouvir conselhos da parte de vocês, para que eu tenha sucesso no meu reinado, para que eu faça um reinado próspero. E aqueles anciãos então disseram para ele: você quer ouvir conselhos bons? Então sente aqui que nós vamos te dar um conselho. E começaram a conversar com ele, e começaram a dizer para ele: você quer ter sucesso no teu reinado? Ouça esse conselho, não faça como seu pai fez. Teu pai, não estamos falando mal dele porque ele já se foi, não, mas o teu pai era um homem ruim. Teu pai era um homem que não temia a Deus. Teu pai era um homem que judiava do povo. Mas você quer ter um sucesso no teu reinado? Aleluia! Trate as pessoas bem, cuide das pessoas como devem. Deram um conselho bom para aquele rei, para aquele moço, mas uma pena que ele não ouviu, ele não guardou os conselhos bons que ele ouviu. Ele ouviu conselhos maravilhosos para ter sucesso, mas em vez de colocar em prática, ele sai ali de perto dos anciãos e vai aonde? Vai lá no meio da juventude, os jovens, onde ele foi criado junto com eles, aquela juventude da mesma idade, e ele chega para eles e diz: olha, quem está no comando agora sou eu que estou aqui no lugar do meu pai. Se vocês tiverem alguma sugestão, algum conselho, pode dar. E os jovens começaram a dar conselho a ele, dizendo: todo jugo que teu pai colocou em cima do povo, dobre o jugo, faça assim, assim. E ele abandonou os conselhos bons. Nesta noite, em nome de Jesus, guarde os bons conselhos. Abra a tua cabeça nessa noite, guarde os bons conselhos. Aleluia, a Bíblia que nos dá o conselho, a palavra de Deus nos dá os conselhos. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Nesta noite, guarde os bons conselhos. Não faça como aquele jovem, aquele rei jovem, tão novo, não ouviu o conselho dos anciãos, deu ouvido ao conselho da juventude e causou problema sério, divisão no reino. Nesta noite, ouça os bons conselhos. Quantas pessoas que ouvem conselhos bons dentro da igreja, Deus fala com ele dentro da casa de Deus. Deus falta só pegar o profeta pela mão e levar lá onde ele está e chacoalhar ele. Deus fala com ele, ele ouve, mas quando saem dali, quando recebe a bênção apostólica, que ele sai da porta para fora, ele deleta tudo, ele perde os bons conselhos. Mas nesta noite, guarda os bons conselhos, porque você terá sucesso na sua caminhada. Glória a Deus. O grande sábio Salomão, em Provérbios capítulo 8 e o versículo 12, ele diz assim, Deus falando na boca dele: eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. E em Provérbios, no capítulo 11 e o versículo 14, ele diz que não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão dos conselhos há segurança. Guarde os bons conselhos e você terá a vitória de Deus na sua caminhada. Você terá sucesso na sua caminhada. Quantas pessoas que se deram mal na caminhada e hoje estão chorando lágrimas de amargura porque não ouviram os bons conselhos. Mas ouça os bons conselhos e guarde-os com você. E finalizando aqui, vejam, senhores, o contraste que há entre o ímpio e o justo, entre o homem que anda com Deus e o homem que anda sem Deus. A Bíblia diz que o ímpio, ele é como a palha que o vento espalha. O ímpio, ele está seco espiritualmente. O ímpio, ele não tem frutos que agradam a Deus. Mas a Bíblia diz que enquanto o ímpio, ele é como a palha que o vento espalha, a Bíblia diz que o justo, ele é como árvore plantada junto
a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Tudo quanto justo fizer, Deus assina embaixo, Deus faz prosperar. O justo é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Você já deve ter visto, alguns anos atrás, nós enfrentamos aquele momento de sequidão, muitos meses sem chuva e uma sequidão terrível. Mas eu me lembro muito bem quando eu passava ali pela Marginal Tietê, aquela sequidão, mas aquelas árvores que estavam à beira do rio, elas estavam florescendo, e aquilo é a comparação que o salmista faz aqui. O justo, o homem que teme a Deus, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Está vivendo um momento de sequidão, mas ele está dando glória a Deus. Está vivendo momentos de pandemia, mas ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está vivendo momentos difíceis, mas ele está glorificando a Deus. Por quê? Porque ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Glória a Deus. Enquanto o ímpio, ele está seco espiritualmente, a Bíblia diz que o justo, ele tem vida, mesmo em tempos de sequidão ele tem vida. Enquanto o ímpio não tem frutos que agradam a Deus, a Bíblia diz que o justo, ele produz fruto na estação própria. Glória a Deus. Enquanto o ímpio, ele não tem estabilidade e é jogado de um lado para o outro pelos vendavais da vida, a Bíblia diz que o justo, ele tem as suas raízes no solo da fidelidade de Deus. Enquanto o ímpio, ele tem as suas obras reprovadas por Deus, a Bíblia diz que o justo, ele tem sucesso em tudo que ele faz. Deus faz prosperar. Glória a Deus. Enquanto o ímpio, ele está em lugares escorregadios, a Bíblia diz que o justo, ele está sobre a rocha, em lugares firmes. Glória a Deus. No Salmo de número 40 e o versículo de número 2, o salmista diz que Deus, ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E depois de fazer tudo isso, o salmista diz no versículo 3: e ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, e muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, bem-aventurado o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Que Deus possa nos abençoar, que você possa refletir nessa palavra nesta noite e colocá-la em prática e ser fiel a Deus, andar em fidelidade com Deus, lembrando que o ímpio e todo aquele que se esquece de Deus serão lançados no inferno, mas o justo, o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, ele tem um céu de glória reservado para ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. E o pastor Jorge, neste momento, estará fazendo a conclusão